Peraí, deixa eu Obrigado a começar a gravar. então, obrigado a todo mundo por ter aceitado o nosso Paper Club, a ideia. Hoje quem vai começar é o Rudy, ele vai falar um pouco sobre essa nova técnica de crescimento, não nova, né, mas promissora. E a princípio vai ser de 15 a 20 minutos cada apresentação, e depois a gente abre para uma roda de conversa, uma discussão. Então, você tem 15 minutos, Dr. Rudy, boa apresentação. Bom, então, começando, a primeira coisa que eu coloquei são as regras do Paper Club, são muito importantes. Então, começando de verdade, né, o artigo que o Pedro sugeriu para a gente começar esse clube é esse, né, desse grupo japonês, High Doping Performance of Sulfur and Zinc Dopants in Internal Diodes Using HVPE. Então, publicado esse ano, né, em fevereiro desse ano. Então, o abstract deles é que eles estavam planejando fazer, que eles planejaram fazer, né, e fizeram, diodos túneis usando enxofre como o dopante N e zinco como o dopante P, num reator de HVPE, né, que é diferente do nosso, eu vou comentar um pouco mais à frente, buscando tentar uma concentração de buracos e elétrons livres da ordem de 10 a 19, para aplicar isso num Dole Junction, né, numa junção dupla de INGAP e GS. Então, eu coloquei aqui uma introduçãozinha para, né, quem talvez não seja familiar com os termos, né? Então, primeiro eu vou falar sobre o que é um diodo túnel, que é o foco, né, desse artigo. Então, o diodo túnel é basicamente um diodo bem específico, né? O diodo é uma junção PN, só que o diodo túnel é uma junção PN tal que a banda de valência do lado P está acima da banda de condução do lado N, e a região de depressão é fina o suficiente para você conseguir fazer tunelamento, né, dos portadores entre eles. E o mais importante, a princípio, para entender os resultados à frente, é o que isso qual a consequência disso na curva de V do dispositivo. Então, na direita, né, tem um gifzinho mostrando, né, como é que se comporta esse diodo. O importante é justamente a formação daquela corcovinha aqui, que não é o que normalmente acontece se você tem um diodo convencional. Então, aqui vai aparecer a curva do que seria um diodo convencional, né, que é uma exponencial. E no caso do diodo túnel, você tem essa corcovinha aqui, que é onde que é o importante para justamente fazer a aplicação em células solares. Mas, em teoria, como é que você forma esse diodo túnel, né? O que você precisa fazer para obter esse dispositivo? É basicamente fazer uma junção PN, só que você tem muita dopagem, tanto do lado P quanto do lado N, de forma que você empurra, né, a energia de Fermi, no caso do material P, para dentro da banda de valência, e no caso do material N, para dentro da banda de condução. Então, quando você junta esses dois materiais, você forma justamente aquela estrutura que eu mostrei no slide anterior, com essa possibilidade aqui de tunelamento. Então, esse daqui é o trabalho que eu coloquei um merchanzinho do nosso laboratório, né? O trabalho que a gente fez do mestrado da Janete, que a gente conseguiu fazer esse diodo túnelzinho aqui com uma corrente bem baixa, mas enfim, mas o comportamento de diodo túnel. E por que a gente quer fazer um diodo túnel, né? A gente quer fazer um diodo túnel para célula solar, porque se você está querendo fazer uma célula multijunção, né? Juntar várias junções diferentes, né? Várias células solares diferentes, você não pode simplesmente empilhar elas uma em cima da outra, porque se você olhar aqui, você tem uma junção NP aqui em cima, outra junção NP embaixo, mas você forma uma junção inversa PN entre elas, vai formar uma barreira, você vai
diminuir a eficiência do seu dispositivo. Então, a forma de você corrigir isso, né, você não ter esse problema, é você introduzir um diodo túnel entre as duas junções, que vai formar simplesmente uma região de ligação entre essas duas junções. O importante é que ela seja, que ela tenha uma resistência menor suficiente, quer dizer, o menor possível, para você não perder eficiência nessa junção, né, nesse diodo túnel. E aí, especificamente para esse artigo, eles estão usando um reator, né, um equipamento de HVPE, que é uma classe, né, de VPEs, né, de Vapor Phase Epitaxy, parecidos com o que a gente usa, né, que é o nosso caso, a MeoVPE, que a gente tem no laboratório. E o que muda é basicamente as fontes, né, no caso do metal orgânico Vapor Phase Epitaxy, você tem metal orgânicos como fontes básicas, normalmente do grupo de semicondutores do grupo 3, mas também tem de semicondutores do grupo 5, como, né, TBS, TBP, etc. Mas enfim. E o funcionamento de um cilindro de metal orgânico é você inserir um gás carreador, normalmente hidrogênio, dentro do cilindro. O seu material está aqui, normalmente em forma líquida ou sólida. Esse hidrogênio borbulha esse líquido e empurra o gás, seja trimetil galho, trimetil índio, etc., para a linha do reator. Aí você tem sempre também uma linha de hidrogênio, de carregamento, e a linha que está carregando o semicondutor do grupo 5, aqui eu dando exemplo de arsina. No caso da HVPE, a fonte é ligeiramente diferente, você tem galho metálico, você introduz HCl no sistema, gasoso, né? Esse HCl vai reagir com esse galho, vai formar um cloreto de galho com hidrogênio, e aí isso é carreado para dentro do reator. E aí você vai reagir com arsina, né? Nesse caso específico, a arsina desse artigo, mas você também acho que pode ter o grupo 5 também na forma de cloreto, né? A SL3, mas enfim, nesse caso é arsina. E aí é basicamente a mesma coisa, né? Você libera o cloro, na forma de HCl, você acaba depositando o galho metálico e o arsênio metálico. E aí, só para colocar em perspectiva, né? Aqui comparando de novo com o que a gente normalmente faz, né? Que é a MeoVPE, o estudo, né? O interesse de se usar HVPE é basicamente porque ele tem uma taxa de crescimento bem maior, né, do que do nosso caso, né, MeoVPE, que a gente normalmente sempre cita como o candidato para fazer larga escala, etc e tal. Mas eu vou mostrar bastante, o HVPE tem uma taxa de crescimento bem mais alta. Os precursores são mais baratos, que eu mostrei lá, né, HCl, o galho sólido, etc. Só que aí né, a principal dificuldade, né, porque o HVPE não é exatamente novo, né, nasceu ali lá nos anos 60, né, acho que é nos anos 60. Só que ele sempre tinha grandes problemas com fazer boas interfaces, então por isso que o MVPE, na verdade, acabou indo, né, se proliferando mais. Além disso, ele tem uma dificuldade com alumínio, né, então isso é especificamente ruim por causa de células solares, né, que janelas, etc., geralmente usam alumínio. E geralmente a produção é em multicâmaras, né? Diferentemente do nosso MLVPE, que você tem uma câmara que você carrega tudo lá para dentro dessa câmara em sequência, né? No caso de HVPE, dependendo se você está usando arsenetos
fosfetos, você normalmente precisa de câmaras separadas, né, diferentes. E aí, que eu até cheguei a mandar para o Pedro, né, que saiu no final do ano passado, né, que a NRL tá investindo bastante em pesquisa em HVPE. E aí, acho que em dezembro eles conseguiram fazer deposições boas, justamente de materiais com alumínio, né? Então, estão esperançosos de tentar usar HVPE para produzir essas células solares. E no caso da interface também eles desenvolveram esse Dynamic HVPE com, novamente, duas câmeras, né? Uma câmera específica para arsênio, uma câmera específica para fosfeto, mas que eles conseguem passar de um para o outro de uma forma dinâmica, né? De uma forma bem controlada. Então, voltando, né, ao artigo, né, na introdução, eles destacam os valores do estado da arte, né, tanto de uma forma geral, né, para essa dupla junção. Para MVPE você consegue eficiências da ordem de 32,8%, com HVPE ainda é mais baixo, né, da ordem de 23,7%. Usando essas condições, né, porque, como eu falei, o objetivo deles é tentar fazer uma célula solar barata para tentar, mesmo com semicondutores 3.5, fazer aplicações terrestres, né, fazer aplicações, enfim, não espaciais, que nem geralmente a gente costuma falar, né, em semicondutores 3.5. Aí eles comentam que normalmente para diodos túneis se usa telúrio e selênio como os dopantes, e aí ele cita que são materiais que, se você não tomar cuidado, eles podem formar precipitados. E aí, na inovação desse artigo, eles estão justamente fazendo deposição de dopante N usando enxofre, em HVPE, né? E aí as etapas que eles montaram esse artigo foi primeiro fazer um estudo dos dopantes, um estudo de materiais, depois um estudo crescendo um diodo túnel com enxofre e depois inserindo esse diodo túnel numa junção dupla. Então, os procedimentos experimentais que eles colocaram aqui estão os parâmetros de crescimento da HVPE deles. Então, eles usam um GS com como é que é o nome? Um miscut, né? A fonte dele é de galho, índio, com essa temperatura, né? Com HCl, acina, fosfina, dimetilzinco e sulfeto de hidrogênio, né? A temperatura de crescimento. E aí, que eu nem comentei, eles miraram uma taxa de crescimento da ordem de 12 a 24 microns por hora, né? Que dá aproximadamente 30 a 70 anos por segundo. Que, se for comparar pelo menos com o que a gente faz, né? É da ordem de 10 vezes mais, né? Normalmente a gente fica entre 3, 5, 6 anos por segundo. Aí é o fluxo total do gás de carregamento, e o estudo deles, eles variaram justamente a pressão parcial do dopante N, né, o enxofre, e o dopante P, o zinco. E aí eles fizeram a caracterização desses materiais usando SCV, efeito Hall e SIMS. No caso dos dispositivos, aqui está a estrutura de diodo túnel que eles vão testar. Né? Então, o diodo túnel, em teoria, está aqui dentro. Então, eles vão fazer um diodo túnel GS-GS e também um diodo túnel GS-NGAP. E aqui, na direita, está a estrutura da junção dupla, onde eles vão inserir justamente esse diodo túnel. Então, né, a célula solar de GS embaixo e de NGAP em cima. E aí eles vão caracterizar essa célula solar, de novo, com essas condições, né? Então, começando com os resultados, né? Primeiro de crescimento. Na esquerda aqui você tem a densidade de portadores, como é que é o nome? Portadores incorporados, né? Medidos com SIMS, né? Que é o quadradinho branco. A bolinha vermelha é
a quantidade de portadores livres realmente, né, gerados pelos dopantes, né, provavelmente medido por SEV ou por Hall, e a mobilidade dos portadores. E aí, no caso do GS, da dopagem com zinco no GS, eles mostram que eles conseguem um comportamento monotônico entre a incorporação de dopantes e a liberação, né, não, no caso é a captura de elétrons por esses dopantes, né? Então, ou seja, no caso do GSP, quanto mais você está incorporando zinco, mais você realmente está aumentando a dopagem do seu sistema. Aí aqui eu não comentei, mas né, o eixo X é o fluxo, a pressão parcial, na verdade, né, do zinco em relação ao grupo 3 e no caso do enxofre em relação ao grupo 5. No caso do NGP dopado com zinco, eles mostram que eles não conseguem essa mesma relação monotônica. Tem uma saturação aproximadamente em 5, 10 a 18, que eles associam isso a que o zinco está em vez do zinco estar funcionando como dopante, ele está incorporando em sítios intersticiais, em vez de substituir um átomo do grupo 3, né? E também eles citam aí uma questão mais técnica, que no caso do reator onde se cresce materiais com fosfetos, né, no HVPE, você tem corrosão do quartzo pelo HCl, e você acaba tendo então uma incorporação de silício do reator que então acaba compensando a dopagem P que você queria ter originalmente. E aí, finalmente, aqui no caso do GSN, que é a inovação, né, que é o enxofre, eles mostram que eles também não conseguem essa relação monotônica. Tem novamente uma saturação aqui em torno de 5, 10 e 18, e aí eles associam essa saturação à formação de complexos aceitadores de enxofre, da interação, né, de enxofre num sítio de arsênio com vacância no sítio de galho. E aí isso que estaria limitando você conseguir dopar mais ainda o seu semicondutor N com enxofre. O objetivo deles, né, lá nisso, lembrar o abstract era chegar em 10 a 19, mas eles não conseguiram, mas mesmo assim eles seguem em frente, né, para crescer o diodo túnel. E aí eles crescem 3 diodo túneis diferentes, 2 deles GS, com dopagens N diferentes, né? Então aqui aparece 8, 10 a 18 e 4, 10 a 19. Esses valores são medido por SINs, né? É a incorporação de dopantes, não necessariamente o portadores livres. E um último que é GS-NGP, também com essa dopagem mais alta aqui, de 4, 10 a 19. Aí ele mostra que, no primeiro caso que tem a dopagem mais baixa N, eles, pelo menos nessa escala, você não enxerga o comportamento do diodo túnel, mas no caso com a dopagem mais alta, ele mostra aquela corcova, né, apesar de ter uma anomaliazinha aqui que ele associa com a oscilação no bias. Mas o importante é que ele consegue aqui um pico da ordem de 5 amperes por centímetro quadrado. E aí ele mostra, né, que nem eu escrevi aqui, que no caso de uma operação comum, né, convencional de célula solar, você trabalha na região de corrente baixa, né, com densidade de corrente da ordem de 15 mA por centímetro quadrado. Esse diodo túnel teria uma resistência de 13 miliohms centímetro quadrado, o que em teoria resultaria numa queda na VOC de menos de 200 microvolts. Então ele associa isso a um bom diodo túnel. E aí no caso do GS com NGAP, você
também tem aquela corcova de um diodo túnel, só que menor do que no caso do GS-GS. Ele associa esse resultado inferior ao fato que, no caso do NGPP, se lembrarem, o NGPP não conseguia alcançar dopagens tão altas quanto no caso do GS com zinco, né? Ele também ficava ali limitado em 5, 10 e 18. Então, o que ele fez foi, para testar realmente se o diodo túnel era bom, ele cresceu um diodo túnel com uma célula de GS de controle, que é simplesmente uma célula de GS, e um outro ele fez uma célula de GS em cima de um diodo túnel para ver se esse diodo túnel de alguma forma degradava o comportamento da célula solar. E daí dá para ver aqui, por todos os resultados, que a princípio são praticamente idênticos, né? Em vermelho aqui é o diodo túnel, com o diodo túnel, e em azul assim o diodo túnel. Então, né, a eficiência é basicamente a mesma, a densidade de corrente de curto-circuito, a voltagem de circuito aberto, o fill factor. A princípio, todo mundo, segundo ele, dentro da incerteza dos experimentos dele. Então, eles ficaram confiantes de pegar esse diodo túnel e colocar na célula solar de junção dupla deles. Então, foi o que eles fizeram, né? Então, relembrando aqui a estrutura deles, né? A junção GS, a junção de NGP e aqui o diodo túnel deles. E esse daqui é o resultado da eficiência quântica, em função da como de onda, obviamente. E o resultado da célula de GS e da célula de NGP. Ele associa que esse resultado de NGP aqui não é como ele esperava, está abaixo dos valores que ele esperava, e ele associa isso ao fato da estrutura dele não ter uma janela não ter uma passivação e uma janela com uma camada com alumínio. Então, um dos trabalhos futuros que ele cita é realmente começar a trabalhar introduzindo, né, materiais com alumínio, né, no HVPE deles. E o GS ele cita que o pico daqui, que está da ordem de 80, né, e que no caso quando era uma célula simples, ele ficava aqui mais na ordem de 90, e ele associa isso também ao fato do diodo túnel estar tendo uma absorção parasítica, né, dos fótons, e, bom, para isso eles teriam que fazer um diodo túnel com materiais de gap maiores, e aí eles estimam que se eles conseguissem fazer isso, eles conseguiriam aumentar essa densidade de corrente para algo da ordem de 14, né, em vez de 11.2 para 14. Então, os valores, né, dessa célula solar, né, a densidade de corrente de curto-circuito, a voltagem de circuito aberto, o filling factor e a eficiência. Aí ele compara a eficiência que ele obteve de 21,8% com o estado da arte da literatura para HVPE, que é desse chute, que é 23,7%. Ele associa isso que a estrutura das células solares, especificamente deles, não é otimizada em relação a desse cara, né, desse chute. Então, isso explicaria essa diferença. Da mesma forma que a densidade de corrente de curto-circuito também está abaixo, ele também dá a mesma justificativa, né? A estrutura dele não é otimizada. Ele realmente estava querendo estudar basicamente o diodo túnel, mas ele associa que a VOC dele, a princípio, condiz com o que ele encontra na literatura para células solares individuais, né, de GS e NGP por HVPE. Oi? Alô? Bom,
É, acho que é basicamente isso. Depois a gente pode discutir, né? Porque ele faz comparações, no caso da eficiência da célula solar dele com uma célula crescida em EVPE, mas na hora de comparar a densidade de corrente de curto-circuito, ele compara com o estado da arte geral, né? Crescido por MLVPE, por outras técnicas. Se ele tivesse comparado com o JSC dessa referência que ele estava usando como base, a JSC dele, a princípio, está na mesma ordem de grandeza. Mas, enfim. Então, a conclusão que ele chega é que, em teoria, eles não conseguiram chegar, né, em portadores livres, né, da ordem de 10 a 19, como eles queriam. Eles têm uma saturação de 5, 10 a 18. Mesmo assim, eles conseguiram crescer um diodo túnel com um pico de densidade de corrente razoável, de 5 amperes por centímetro quadrado. E quando eles introduziram isso na célula solar de junção dupla deles, funcionou como esperado, né? E aí eles citam que, em teoria, para o futuro, se conseguirem realmente fazer um crescimento por HVPE de multijunções, isso poderia levar a uma indústria, né, de crescimento de semicondutores de células solares com semicondutor 3.5 de forma barata, né, com um custo-benefício barato. Barato não, bom, né? Bom, é isso. Bom. Bom, muito bom, Rudi. Muito bom, Rudi, gostei muito da sua apresentação. Bom, então, passar a palavra para o Pedro, né? Ok. Então, na próxima semana vai ser a minha apresentação sobre o QCD, usando esse novo método de processamento que eu já apresentei para o pessoal do LabSense. Agora eles colocaram no QCD, já tinha feito com o Quip. Então é isso. Então, eu quero agradecer todo mundo. O pico foi 19 pessoas. A gente é que tem que agradeço você. Muito bom, muito bom ver todo mundo, Pedro. Foi ótima ideia e é bom que a gente vê todo mundo e mata saudades também. Sim, parabéns, Pedro, e a ideia foi ótima. Eu acho que até a gente pode pensar, já que toda a economia vai ter que se reorganizar, a gente podia reorganizar também as reuniões do LabSem e essas prévias, porque foi muito bom, deu para bastante gente participar, né? A distância. Foi 19 pessoas, acho que o LabSem nunca teve tão cheio assim. Pois é.